porque Deus me disse para parar de usar maquiagem e joias. Oi, povo de Deus. Isso é principalmente para as mulheres de Deus. O Senhor me chamou para fazer parte dessa ascensão das mulheres de Deus, e eu só queria compartilhar um pouco das coisas que eles têm me ensinado e muitas outras, enquanto buscamos Ele com todo o nosso coração. Ele amadurece e revela coisas que não sabíamos no passado. E hoje eu queria conversar sobre maquiagem e o espírito de Jezabel. Há muitas pessoas que falam sobre o espírito de Jezabel na América, e como em Apocalipse diz, mas algumas poucas coisas tenho contra ti que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Esse espírito de Jezabel que eles estão tolerando e está levando-os à imoralidade, e por isso, se voltarmos para as Escrituras, aprendemos um pouco sobre Jezabel. Ela está dominando muito e controlando. Você pode ver que nas mulheres de hoje, com certeza elas pintam os olhos. Elas se decoram pintando os olhos. Apenas se concentram na vaidade, e o foco em si mesma, isso para que você possa ver que isso é o espírito de Jezabel. Então eu só gostaria que nós olhássemos para a maquiagem e ver se isso é do Senhor ou se não é. É importante saber se não é do Senhor, para que possamos amadurecer como crentes, porque Ele não quer que fiquemos como pequenos crentes. Ele quer nos levantar, porque tenho certeza que você sabe, por agora, que estamos definitivamente indo em direção aos últimos dias, então não é hora de nos tornarmos cada vez mais perdidos nos padrões deste mundo. A Bíblia diz para não estarmos conformados com o padrão do mundo, mas que sejamos transformados pela renovação da mente correta. Não esteja em conformidade com o padrão deste mundo. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Você se torna um inimigo de Deus quando nos tornamos amigos do mundo. Costumes do mundo, tradições do mundo, essas coisas, não são de Deus e como os cristãos fomos chamados para um outro padrão, um alto padrão de Deus, um alto padrão. Deus não muda. As pessoas que ouço dizem que devemos seguir o padrão do mundo, isso está crescendo. As pessoas dizem, precisamos nos basear em nossa cultura. Isso é uma mentira do diabo. O padrão de Deus não muda. E o que ele tinha para nós 2000 anos atrás, ao longo de toda a história, ele tem esse padrão para suas filhas e seus filhos, que vivam em santidade e justiça. Sim, há uma aliança. No Novo Testamento o Senhor deixa muito claro para nós seu padrão, para as mulheres como devem vestir, como devemos agir, o que devemos fazer. E é muito diferente do que as mulheres cristãs de hoje estão fazendo, e isso deve nos preocupar, deve ter em nós submissão para com Deus, porque quando chegamos a esse conhecimento, e esse entendimento, temos a opção de estar em conformidade com o padrão de piedade e santidade, para buscar o Senhor e testar estas coisas, para ver se elas são verdadeiras. Não por ensinamentos humanos, não por sermões de pastores, mas pela palavra de Deus, rendendo-se a ela e buscando respostas dele, diretamente de Deus, em nossa oração, diariamente buscando a sua palavra. Não vamos apenas pelos ensinamentos populares de hoje, porque eu não preciso dizer que os populares ensinamentos de pastores, e todas essas as pessoas não têm necessariamente a verdade em suas respostas, de fato. Milhares de anos de história humana, líderes da igreja disseram o que eles viram na Bíblia, mas agora, nos últimos 100 anos, tudo mudou radicalmente. Mesmo todas essas novas doutrinas sendo introduzidas, dizendo que você pode ser salvo eternamente, apenas fazendo uma oração, todas essas coisas que não estavam na igreja até os últimos 100 anos, agora estão. As mulheres historicamente nunca cortariam o cabelo, elas levavam esse verso a sério.
É vergonhoso para uma mulher ter o cabelo cortado. Se você quer observar essa parte, pergunte ao Senhor. Há muitas coisas na história da igreja, como as mulheres piedosas que não cortavam seus cabelos, porque elas levavam esse verso a sério. E esse versículo também diz que a mulher ter o cabelo crescido é a sua glória, porque o cabelo foi lhe dado a ela como um véu. Realmente uma coisa linda, e se eu pudesse voltar atrás eu não teria cortado meu cabelo, porque eu não queria perder minha glória. Você sabe o que Deus está revelando para nós, então por que eu cortaria? Especialmente se todas as mulheres piedosas não fizeram isso. Também as mulheres piedosas em toda a história não usaram maquiagem, elas não foram prostitutas, mesmo no início de 1900, em todo o caminho, em toda a história humana, até cerca de 1915 quando a maquiagem realmente começou a ser apresentada. 1920 com filmes sendo apresentado por atrizes, e todas essas coisas. É quando o cabelo cortado e o bobs de cabelo foi introduzido. Foi quando a tinta da maquiagem do rosto foi introduzida, e tornou-se popular para as mulheres fazerem todas essas coisas. Mas antes disso na história humana, era visto como sinal de prostituição. Na Bíblia, Jezabel ou as prostitutas daqueles tempos, que pintavam o rosto, isso é um sinal de imoralidade. Então devemos levar isso a sério. Realmente você deveria considerar, porque se nós estamos nos guiando no que o pastor, pregadores, professores estão pregando, na nossa época, então não estamos vivendo em injustiça, porque estamos no auge do que a Bíblia chama da grande queda, da grande apostasia. Não se esqueça do dia que Martinho Lutero, diante de todos os professores e pregadores, enquanto os sacerdotes e os líderes da igreja e as autoridades pregavam uma coisa, isso levou Martinho Lutero a voltar-se apenas para a palavra de Deus, estudando sozinho diante do Senhor e em oração todos os dias. Ele percebeu que todos esses líderes, sacerdotes e professores teólogos, estavam todos falando mentiras. Eles estão todos arrastando pessoas para o inferno, e é certo de que isso então nos leva a acordar e analisar toda a história humana. Antes da invenção dos filmes, mulheres não faziam essas coisas, e também não havia toda essa imoralidade desenfreada que existe hoje. Então Jezabel tem um espírito que traz imoralidade, então temos que pensar se vamos usar toda essa maquiagem e decoração, e outras coisas. Toda essa imoralidade varreu nossa nação, até muito recentemente com a invenção da TV, que trouxe toda essa imoralidade. Mesmo uma mulher mostrando o ombro dela nos primeiros filmes e outras coisas, quero dizer, mesmo um pequeno palavrão, isso era como um grande negócio para eles. Agora está em tudo, no tempo todo. Crianças de 12 anos são viciadas em pornografia, a média de 12 anos de idade é tão doente, e ficamos imaginando por que a imoralidade é tão ruim, e por que as mulheres de Deus não estão vivendo em santidade e justiça, para ajudar nossos irmãos. Você sabe por que estamos nos vestindo como o mundo? Porque estamos vestindo as roupas do mundo e as tradições do mundo. Olha para as roupas que nós vestimos, como elas são apertadas, como revelam nosso corpo. Eles são e pensam que esse é o amor de Deus, estão pensando que estão refletindo o caráter de Deus. Quando estão se vestindo como um homem, se vestindo com roupas apertadas, refletindo o caráter de santidade e justiça de Deus, pintando meu rosto todos os dias, para parecer algo que eu não sou. Esse engano é artificial. Quando estou adicionando todas essas coisas às minhas unhas, na minha cara, no meu cabelo, eu gostaria de nunca ter pintado meu cabelo, e eu gostaria de poder voltar atrás e desfazer essas escolhas que fiz no passado. Louvado seja o Senhor!
Ele está nos amadurecendo e revelando essas coisas para nós. E Ele está fazendo isso em todo o mundo ao mesmo tempo. É incrível, mas Jezabel subiu tão alto em nossa nação na América, e ela vomitou mal para todo o mundo. Na América é algo como 90% da pornografia vem da América, a imoralidade vomitada para fora da América é nojento, e vai levando as mulheres americanas. As mulheres cristãs da América, há muitas de nós que tomamos a decisão de não participar das coisas do mundo. Em vez disso, somos transformadas pela renovação da nossa mente, e não nos padrões deste mundo. Temos um par de versículos agora para apoiar o que eu estou dizendo. Esta é a minha oração por nós. Eu oro para que o amor do Senhor possa transbordar mais e mais, e que você continue crescendo em conhecimento e compreensão. Porque eu quero que você entenda o que realmente importa, para que você possa viver vida pura e sem culpa. Até o dia da volta de Cristo, que você esteja sempre cheio dos frutos da sua salvação, com o caráter justo, produzido em sua vida, por Jesus Cristo. Por isso trará muita glória e louvor a Deus. Filipenses 1 versículo 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Apenas o nosso amor transborda, e irá ascender, expandir e crescer em nosso conhecimento e compreensão. É o que realmente importa, para que possamos viver puro e irrepreensivelmente certos. Porque a Bíblia diz que Jesus está voltando para a noiva pura, sem manchas ou rugas. Ele está voltando, por isso precisamos começar a crescer em nosso conhecimento. Precisamos ser preenchidos com o fruto da nossa salvação, não é fruto do mundo. Este mundo só tem moda. A Bíblia diz que Satanás é o Deus desse mundo. A Bíblia diz: a amizade do mundo é inimizade de Deus. A razão disso é porque as coisas deste mundo não são de Deus. Você foi escolhido para este tempo, não para começar a olhar para seus celulares e assistir TV. Essas coisas é um desperdício de tempo e está arrastando as pessoas para o inferno. Isso não é de Deus. Olha como o inimigo mostra a imoralidade nessas coisas. Você não pode estar bem com os pecados do mundo. Em vez disso, vamos renovar nossas mentes em Cristo. Estamos deixando o diabo renovar nossas mentes e as mentes de nossos filhos, assistindo toda essa sujeira e essa porcaria vomitada para nós, durante todo o dia. Estamos no YouTube e em tabletes, e pensamos: oh, isso não vai nos afetar. Mas tudo que vemos planta uma semente em nossa carne, que irá colher destruição, e o que plantamos para o Espírito de Deus colheremos a vida eterna. Mas se você está semeando todas essas sementes da carne em você, você colherá destruição. Levante-se e viva uma vida de santidade e justiça. A Bíblia diz que um pecado, quando cresce, dá nascimento à morte. Somos chamados a viver santamente e sem culpa. Lembre-se, Apocalipse 13:16 diz que o Senhor vai vomitar o morno da sua boca. Não podemos nos dar ao luxo de perder mais tempo. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar nossas vidas com coisas que são tão fugazes e estúpidas, tão superficial como uma rede social ou o seu FIES. O que realmente está acontecendo é a corrupção de crianças, a ascensão da bruxaria e do mal, a ascensão de todos os tipos de pecado de Sodoma e Gomorra. O que quero dizer é que essa perversão é tão imensa, e a pornografia que está sendo exportada para todo o mundo vai destruir todas as nações. É tão mal. E não vai demorar. Quando o mal subir como um tsunami, a igreja até agora na maior parte está apenas dormindo, porque este tsunami está vindo sobre eles, pronto para destruí-los, e a maioria já está destruída. A maioria está perdida no pecado e na imoralidade, já a maioria está tão desviada e morna.
perdida no pecado e na pornografia, eles não teriam ideia o que está prestes a atingi-los. Temos que nos levantar, não podemos ser o cristão morno que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a menos que você se arrependa, seu nome estará no livro da vida. Isso é o que diz: se vocês se arrependerem, eu não vou remover seu nome do livro da vida. É possível que nossos nomes sejam removidos do livro da vida, se continuarmos em nosso pecado. Há tantos versos assim. Não se deixe enganar por essa mentira de segurança eterna, que é uma mentira ousada do diabo. Estamos na grande apostasia, estamos na grande queda. A maior parte da igreja ainda está procurando e esperando a queda. Se afaste do pecado, nós não temos tempo a perder. Mulheres de Deus, por favor, vá diante do Pai e pergunte a Ele: essas vestes, essas maquiagens, esses enfeites, é como uma mulher de Deus deve se vestir? Uma mulher de Deus deve ser como um santo templo, santa e pura, separada para todo bom serviço a Deus. O Senhor está nos dando um grande conhecimento para expor essas coisas. Ele está nos dando grandes verdades como viver uma vida santa. Ele está literalmente nos ungindo. O Espírito Santo vai balançar esse mundo além da compreensão. É isso que ele tem para nós mulheres e para os homens. Mas especialmente as mulheres, ele está querendo nos acordar. Eu tive que me livrar de quase todas as minhas roupas, que eram modestas aos olhos do mundo. Mas eu tive que perguntar qual é do Senhor em santidade e modéstia. Você é a noiva de Cristo e você deve entender que a noiva de Cristo é pura e impecável. É assim que devemos viver, como a noiva de Cristo. Você é o templo de Deus. Nós temos que começar a nos ver corretamente. Se o mundo está nos influenciando, isso é errado, é um pecado. A natureza é autêntica, pura e não enganosa. A Bíblia nos ensina. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Considerando a vossa vida casta, em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Deus abençoe.